Boa noite a todos. Estamos aí com mais uma UCA Live. Hoje aqui com o Diego, que vai nos passar alguns parâmetros assim muito legais em relação ao ramo, né, ao mercado da construção civil e mais especificamente sobre o steel frame, que é aonde ele é especialista e onde ele trabalha. E aqui está a empresa dele, iBuild Construções Inteligentes. E esse inteligentes você vai entender o porquê depois, né, Diego? Então, vamos pedir para o Diego se apresentar para vocês. Começando aqui, eu já vou começar a emendar as perguntas que vão surgindo para que a gente entenda, dentro da construção civil, dentro desse mercado, o que tem mudado, o que mudou, o que não mudou, o que melhorou, o que piorou, né, Diego? Então, se apresente ao pessoal aí, por favor. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer poder participar de novo. É a segunda vez que a gente aqui da iBuild participa de uma live. Aliás, a primeira vez foi uma entrevista. Uma entrevista, isso, só para alunos da engenharia, né, Diego? Isso, da engenharia, que aí veio uma arquiteta, né, da construtora. E hoje a gente poder falar um pouquinho desse mercado que a gente está trabalhando desde 2013 e especificamente o steel frame de 2015 para cá. Muito obrigado. Meu nome é Diego, sou diretor comercial da construtora. Isso aí. Então, é o ramo de engenharia, mas também é o ramo de mercado. Diego é diretor comercial, então ele vai falar muito também sobre essas mudanças de mercado. Agora uma pergunta, Diego. Explica para o pessoal rapidamente, para que eles tenham esse entendimento, o que é o steel frame ou light steel frame, que é o que vocês mais utilizam, né? Para eles entenderem, aí eu vou perguntar o porquê que você foi para isso, mas primeiro explica o que é. O steel frame, ele é um método construtivo. Tá. Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado a estruturas, né, de concreto, que são pilares, e tijolo. O steel frame ele é a evolução desse sistema, né? Apesar da gente achar que é uma evolução atual, ele existe desde 1933. Nossa, desde 33? 33, nossa, que substituiu a madeira pelo aço. Então, nos Estados Unidos, Japão, Europa, eles constroem dessa forma. Tem programas em série de TV a cabo muito famosos ali, que ali dá pra gente ver bem como funciona, né? Quando eles tiram as paredes, mostram. Sim. Só que como lá geralmente a construção é antiga, em madeira, por dentro é madeira. A gente costuma ver muito, até o pessoal assiste aí a TV, como você falou, tem os programas de reforma, né, e tudo mais de construção. A gente vê aquele monte de madeira e todas as escoras, né, os pilares, as colunas todas em madeira. Todas em madeira. E aí, em 1933, né, como começou a ter muita abundância de aço, né, teve uma revolução da indústria nos Estados Unidos, começaram a substituir a madeira por aço. Hoje, 90% das novas obras nos Estados Unidos são construídas assim. No Brasil, esse método começou a ser executado em 98, a primeira casa. Já faz tempo. Faz tempo. Todos os materiais dessa casa foram importados. Uma casa gigante, assim, muito grande, de uma pessoa muito rica que morava lá, trouxe tudo. Em 2001, a Caixa Econômica Federal começou a financiar obras desse tipo. E hoje a gente está com mais ou menos aí 2% de share, né? 2% de mercado. Quer dizer, para cada 100 obras novas, duas são em steel frame. E quem mais começou a fazer isso foram empresas e indústrias, né, Diego? E não casas, né? Porque quando a construtora ela veio desse ambiente B2B, né, que é fazer negócio com empresas só. Nós tínhamos que entregar a obra como eles compram um carro. Obra acabada, ia lá, pegava e estava tudo certo. Na empresa, eles não têm margem para variabilidade. Então, se você faz um negócio com uma empresa, você coloca no contrato, você passa um orçamento, aquilo não tem variação, não pode ter. Se tiver, a construtora ela tem que absorver. Fechou o contrato, é aquilo ali. Fechou o contrato, a gente chama de turnkey, chave na mão. Então, em 2015, o setor da construção civil ele viveu um certo colapso, assim, estava muito difícil. Pera lá, olha só o que ele vai falar, eu quero que vocês prestem bastante atenção. É nesses pontos em que vocês precisam estar atentos. Vocês trabalhavam com o método de construção... Alvenaria. Alvenaria, comum, entre aspas, todo mundo faz. O método de tijolo, né? Todo mundo, construção de tijolo, coluna de concreto. E aí aconteceu o que em 2015? O setor ele entrou em colapso, né? O setor da construção civil, as empresas começaram a não pagar, enfim, começou a ter muita inadimplência.
Mas ainda mais, um pouquinho antes disso, né? Eu só entrei na construção civil por também enxergar que tinha um problema, porque eu não sou engenheiro, não é da minha área, né? E eu acabei entrando porque eu vi que na construção civil tem uma deficiência ainda, não vou dizer profissional, que as pessoas que trabalham na construção civil são extremamente profissionais, mas a cabeça é orientada para a engenharia. Pelo engenheiro, e não por um administrador, por uma pessoa de visão comercial, visão de mercado. Exato. E foi que começou a dar muito certo com a construtora. A gente começou do nada e começamos a fazer grandes obras assim, para grandes empresas, né? Mas voltando a 2015, o setor ele colapsou, nós tínhamos poucos clientes com muitas obras. Então, aquela historinha de colocar os ovos numa cesta só. A gente passou por isso. E, aliás, é o que muitos estão passando agora, né? Eu acho legal pegarem esse exemplo, porque em diversas áreas de atuação, diversos ramos de atividade, muitas pessoas estão vivendo esse momento agora, em 2020. Você viveu em 2015 e muitos estão vivendo agora em 2015. Então, o que aconteceu, Diego, então, quando você se deparou com essa situação? Pois é, e aí surgiu uma oportunidade de dois grupos de investimento do Brasil assim, se juntaram, fizeram uma joint venture e eu também, né, a gente acredita em Deus também, eu acho que Deus deu essa oportunidade para a gente caiu de paraquedas nesse negócio e nós fomos a construtora para implantar isso. Só que nós tínhamos que construir muitas obras em um espaço muito curto de tempo. A construtora tendo problemas com o recebimento, né, de outros clientes. E como que a gente vai resolver? Né? Mão de obra necessária, material. E as obras todas em São Paulo. Nossa. Na cidade de São Paulo, Avenida Paulista, Shopping Eldorado, enfim, lugares que você tem uma dificuldade logística muito grande. O material chega só em horários específicos, só pode trabalhar em horários específicos, né? E quando deu esse start, né, veio essa oportunidade, nós tínhamos dois caminhos. Eu estava olhando para trás, né, via a onda vindo e não era pequena a onda que ia dar o caldo, né? E essa oportunidade nova, mas a gente sabia que não tinha estrutura para conseguir atender. E eu comecei a pesquisar, na época um outro sócio também, nós começamos a pesquisar e chegamos no steel frame. Quando nós chegamos no steel frame como uma possibilidade de viabilizar aquele negócio, nós imaginamos que era uma coisa paliativa ali. A gente vai fazer esse negócio, depois a gente volta para o nosso mundo normal, né? Como agora na pandemia, o pessoal está falando assim, eu vou fazer um delivery agora, depois eu volto pro... Perfeito. Ou vou fazer um EAD agora e depois volto presencial. Achando que esse caminho é um caminho só para resolver ali, naquele tratar momento. Uma doença específica. E, para nossa surpresa, as coisas aconteceram de forma muito positiva. A gente conseguiu ter controle de prazo, conseguiu ter controle de custo, porque quando a gente tem negócio com com empresas, as informações elas já são todas muito digeridas, já são todas muito trabalhadas, então não tem mudança no meio do caminho. Você traça um plano, recebe projeto, executa conforme está ali. Então, a chance de você ter problemas no meio da obra é bem menor. Deu certo, o colapso, vamos dizer assim, não passou, mas acendeu uma luz, assim, sabe? Falei, esse é o caminho. Porque eu entrei na construção civil com um sonho mesmo de conseguir implantar o que eu lia lá de Ford, Taylor, sistema Toyota de produção, tentar ver isso funcionando na construção civil. E eu vi que esse era um caminho que daria muito certo, porque é um sistema industrializado. Te ajudaria na organização dos projetos, no controle das obras, nesse sentido. Exato. Né? Porque imagina que você tem um Lego. Sempre usam esse exemplo, parece que é batido, mas é que é isso. As peças elas chegam todas numeradas, já tudo definido. Chega um caderno de montagem, então a pessoa que está trabalhando, ela só lê o que está escrito e vai montando as peças. Ela assim, ela não tem como ter erro, porque só entra uma peça que é pré-definida para isso. Que legal, vocês já conheciam o steel frame? Né? Quem é da área de engenharia, acho que tem mais probabilidade de conhecer, mas como a gente está conversando com pessoas aí de todas as áreas, de todos os cursos, e até quem não está matriculado em faculdade, mas que está assistindo a gente, é uma técnica muito bacana. Vale a pena vocês entenderem como funciona e até quem for construir, cogitar, né? Porque acho que até para quem está construindo é muito melhor, né, Diego? Quais são as vantagens para quem vai construir, por exemplo? Assim, você falou as suas, agora é legal pensar no do cliente. A gente tem várias formas, né, de olhar a vantagem. Tem a vantagem financeira, a vantagem de segurança, né, dele
saber exatamente o que ele está comprando. E a vantagem também é de usufruir o produto, né? Do conforto que ele tem morando numa casa steel frame. Por ser um método industrializado, ele foi desenvolvido para atender... fazer só puxar um pouquinho? Pode. Ele foi desenvolvido para atender o Plano Marshall, que foi o plano de reconstrução do mundo pós-guerra. Os Estados Unidos, ele tinha a obrigação ali no acordo que eles fizeram de ir ajudar os países que eram aliados ali para conseguir reconstruir. E tinha país que à noite era menos 30 e à tarde era 30 graus. Precisou criar um método construtivo que atendesse a tudo isso, né? Fosse mais quente quando fosse inverno, fosse mais fresco quando fosse calor, que tivesse mais conforto acústico. Então, assim, todas essas vantagens de habitação ali o cliente tem. Ela é muito mais segura estruturalmente, tanto que os lugares onde tem tornado, furacão, a indicação é essa. No Chile, hoje, se constrói em steel frame por causa dos terremotos e tal. A vantagem de tempo também é uma, porque é até 1/3 do tempo que se leva para construir uma casa convencional. Custo. O custo, ele é engraçado isso, porque assim, quando você negocia com empresa, é mais fácil, porque para ela sabe que o orçamento é aquele, preto no branco, acabou. É isso. Eu tenho tanto para fazer. Acabou. Com pessoas, o que acontece muito, a gente vê, é assim, eles conversam muito com as pessoas. Vou construir minha casa. Mas tá num churrasco, o tio tá lá. Ô tio, o senhor construiu aquela casa lá, e aí? Eu gastei tanto. Aí conversa com o empreiteiro fala, você vai gastar tanto. Só que são âncoras, né, que a gente fala, são números que eles ficam presos ali que não necessariamente se refletem na realidade. Eu nunca conversei com uma pessoa de obra de alvenaria que eu perguntei, você imaginou que ia gastar X? No Gastou. fim, foi exatamente o X? Eu também nunca conheci essa pessoa aí. Isso, assim, é comum. Só que é muito mais palatável pra gente quando a gente vai começar a construir e ouvir o que a gente quer, né? Aí você fala assim, vou gastar, vamos chutar aí, 200 mil reais. Ele no fica final feliz. Ele vai gastar 380, 400. Tem um número. Mas ele começou achando que ia gastar 200. Né? E ele fica mais feliz lá atrás. Agora você iria passar o dos 300 e tanto, que é o número real, e não ia mudar. Exato. E sem aquela frustração, aquela dor de cabeça. Então, o que a gente faz hoje, o nosso negócio não é steel frame. Nosso negócio é vender casa como um carro. A pessoa ela não vai lá, ela não se preocupa com pneu, ela não se preocupa se vai colocar o banco, se não vai. Ela se preocupa comprar um produto que ela sabe que ela vai ter garantia, que ela vai pagar exatamente aquele valor. Pronto para uso. Acabou. Pronto para uso. O carro ela vai pegar na concessionária e vai ser andando. Basicamente a casa você vai combinar o dia da entrega, vai lá, vai morar naquele dia. E as casas que a gente entrega vão com manual. Então, por exemplo, ele vai no fim do manual lá, coloca assim, o que tem em cada parede. Cada parede... Então, isso eu ia perguntar, Diego, é muito legal. As questões hidráulicas e elétricas, né? Que todo mundo sofre aí com as casas de alvenaria, não sabe onde passa o cano, não sabe onde passa a fiação elétrica. Nesse tipo de construção, de técnica de construção, isso fica muito mais fácil, né? Fica muito até para reparo. Para reparo, perfeito. Fica muito mais fácil para reparo, porque você tem as placas que você vai tirando, e todo mundo também, uma aspas das placas, que todo mundo acha que é igual naqueles filmes americanos de terror, né? O cara dá um soco na parede, atravessa, pega o outro pelo pescoço. Não é assim, né? É muito mais resistente mecanicamente do que uma parede de alvenaria, usando os materiais que a gente usa. Então, a questão do reparo em obra, tudo é mapeado. Então, a gente sabe exatamente, nessa parede do estúdio, você sabe exatamente o que está passando atrás ali. E isso com um mapa, né? Você tem um mapa ali, página 2, parede 1A. Você vai lá e vê o que está passando naquela parede. Como um manual. Você fez a analogia ao carro, mais ou menos exatamente um manual. De tudo. De segurança, de como que ele tem que fazer, manutenção, quanto tempo de garantia para cada item. Então, ele vai ver lá assim, quebrou minha fechadura. Ele vai pegar o manual da casa, vai no índice da fechadura e vai ver quanto tempo que a construtora dá de garantia naquilo. Se tiver dentro, ela aciona o pós-obra e a gente faz a substituição. Né? Deu até vontade de construir agora desse jeito aí. Então, e é a hora, viu? Porque o negócio está muito bom. Então, outra coisa que eu ia te perguntar é assim, nesse momento de mudança que vocês tiveram que fazer essa reflexão, né, lá de 2015, de ver essa nova possibilidade, de enxergar, de vislumbrar e falar, poxa, o que eu faço
talvez não seja o melhor, talvez não seja o ideal. Essa coisa de olhar para o que você faz, admitir que tem ali imperfeições, Sim. que tem erros, para poder mudar, senão você não muda. Não muda. Você acha que você está sempre o melhor de todos, você não tem mudança. Exato. Mas aí eu te pergunto uma coisa, como é que foi em relação ao mercado, em relação a fornecedores, em relação à mão de obra? Você teve muita dificuldade assim nesse início de mudança? Um caos, eu acho que é a palavra. Nós ficamos 1 ano sem fechar nenhuma obra. Olha, aí ó. Tínhamos oportunidade, né, apareciam negócios para a gente fazer, mas no método convencional. E de alguma forma eu acreditei nisso, assim, porque como eu senti as dores de que é construir e de você ter lá 80, 90 funcionários trabalhando, saber das dificuldades, de controle de dos custo, riscos, de tudo. Quando você vê uma coisa que é melhor, é difícil você conseguir voltar. Mesmo o dinheiro, porque aí começa a entrar também aquela coisa da paixão que você tem pelo negócio que você faz, né? A gente não entra só não é só mais dinheiro, o lucro, né? Não, o lucro é óbvio, né? É necessário. A gente, como judeu, gosta de lucro, mas não é o caso. Então foi muito difícil, porque tiveram oportunidades, a gente teve que negar. E para entrar nesse mercado, você entra descalço, né? Porque você não conhece muito da cadeia de suprimentos, você não conhece arquitetos, por exemplo, que aceitam isso. Que aceitam, então. Então virou... Existem restrições do mercado em relação a isso. Os clientes não sabem o que é, né? Você fala assim, não, vamos fazer desse jeito. Como que é? Como que funciona? Nunca vi nenhuma pronta. Exato. Não tem tudo isso, né? Muito. Assim, eu me considero hoje um expert em rebater negativas de steel frame, sabe? Porque eu ouvi muito e toda visita a gente ouve uma negativa nova. Mas que já está na sua cartilinha ali agora. E eu até gosto quando não está, porque é mais uma forma da gente conseguir superar esses problemas, né? Então 2016 foi um ano bem caótico, assim, a empresa não teve negócio, teve que sobreviver ali conforme dava, e eu acho que pode ser um cenário muito próximo do que a gente está vivendo hoje com a pandemia. É isso que eu gostaria que todos fizessem essa comparação, que o Diego está colocando a situação lá já de trás, que ele já vivenciou, já passou, e hoje já se encontra numa posição bem mais favorável, né? Por ter apostado nisso, por ter confiado nessa mudança. Sim. E mesmo tendo, por exemplo, 1 ano sem conseguir ter sucesso, sem negócio. E é mais ou menos o que a gente já viu aqui em outras situações, tanto nas lives anteriores, o exemplo lá do Pedro compartilhou com vocês que a primeira sorveteria que ele abriu, ele faliu. E que ele aprendeu muito com aquilo para poder depois continuar empreendendo e ter todas as mudanças necessárias para não passar por isso de novo, né? Mas é assim, todos nós, em determinados momentos, passamos pelas dificuldades, são elas que nos fazem crescer, né? O erro, eu acredito que o erro ele é a maior dádiva assim, de Deus, sabe? Porque para a gente começar a fazer isso, a gente teve que fazer a primeira. Para tudo que a gente for fazer, né, na vida, a gente tem que se dispor a fazer. Pela primeira vez, Pela primeira vez. E se você erra, você tem 2 caminhos, né? Você fala, poxa, eu já não vou errar mais o que eu fiz de errado e vou errar novas coisas, porque quando a gente erra coisa nova é incrível, porque quer dizer que você está avançando. E se você olhar para trás e cometer os mesmos erros, aí você só está indo para trás. Então, é óbvio que foi difícil, é óbvio que a gente errou. A primeira obra nossa, obviamente, não sai exatamente do jeito que a gente imagina, mas a gente vai criando experiência, igual como você disse desse Pedro. Ele, com certeza, os erros que ele teve serviram de combustível para ele ir para frente, né? Que é o cenário que a gente está, a gente só tem essa opção. É isso. Não dá. Você vai vivenciar esse momento e tem que vivenciar, ele está aí para a gente viver ele. E é só que lições nós tiraremos dele, né? Em relação à mão de obra, Diego, nós temos aí os nossos cursos de engenharia, tanto no presencial quanto no EAD no Brasil todo, né? E tem muita gente interessada em trabalhar com steel frame ou você sofre aí para conseguir mão de obra? Não. O que acontece é o seguinte, todo mundo fala que a mão de obra de steel frame ela tem que ser especializada. Ela tem que ser, o nível de especialização de mão de obra em steel frame ela é mais de capacidade de intelectual, vamos dizer, de saber ler um projeto, porque para executar, a mão de obra especializada tem que ser alvenaria. Eu vou te falar por quê. Então a pessoa ela vai fazer um reboco. Você contratou um pedreiro, ele vai fazer o reboco da sua casa. A massa que ele usa para fazer aquele reboco, ela tem
relação direta com o quão boa aquela mão de obra é. Porque é ele que vai colocar o cimento, ele que vai colocar a areia e ele que vai colocar Ele faz a mistura, vai mexer. Se ele não for extremamente especializado, ele vai fazer uma massa ruim, a sua obra com um ano, chuva ácida e tudo, você começa a passar a mão no reboco, ela começa a farelar. No steel frame, os materiais eles são todos industrializados. Então, não chega nada na obra que alguém precisa produzir. Não O tem, dele, né? Fazer não o tem. dele. Não Ele tem. só faz, às vezes, misturas e tal, mas é tudo industrializado. Então, a especialização é assim, a nossa mão de obra é uma mão de obra fabril e não mão de obra Legal. de construção civil. Então, hoje, funcionários que vêm trabalhar com a gente vêm da indústria e não vêm Olha. da construção. A gente não contrata pedreiro para fazer steel frame, por exemplo. Puxa. Tivemos já uma experiência, não Não dá funcionou. muito certo, porque é muito difícil a pessoa que está com uma mentalidade totalmente diferente 20, 30 anos fazendo daquele mudar, jeito, né? assim, muito rápido, né? Então você acaba indo para uma linha de pessoas mais jovens. Sempre. Acho que a pessoa mais velha que trabalha com a gente lá deve ter 38 anos, assim. E, né, que é tudo molecado, assim. Puxa. Todo mundo é muito novo lá. Porque estão dispostos a aprender. Estão dispostos e tem muita vontade de fazer o que faz, sabe? Amam fazer aquilo. O pessoal trabalha apaixonado por isso, sabe? Então não é só por... uma coisa que eu percebo também, né, da minha geração, da nossa geração e até as para trás, as para frente, aliás. Tudo tem muita paixão no que vai fazer. Sim. Né? Tudo ainda é além Aquilo que te move, né? Então eu vejo mais facilidade. Com pessoas que são um pouco mais antigas, tem também, mas eu percebo que elas são menos apaixonadas pelo que fazem, porque já tem a família, já passou por um monte de coisa, talvez alguns calos ali que incomodam, né? Entendi. Mas prestem atenção, a gente falou aqui em todas as lives até agora, não é proposital, porque são assuntos diferentes, pessoas diferentes, e um não conversou com o outro e a gente não deu pauta assim, então específica para isso. Mas o Diego está falando em flexibilidade, em questão de adaptação. Sim. Para que tenham os profissionais nesse campo também de atuação. E isso serve para todas as áreas, gente. Se hoje em dia a gente não trabalhar essas questões comportamentais em nós, de flexibilidade, de adaptabilidade, nós não vamos ter sucesso, né, Diego? É o Darwin no mundo dos negócios, né? Você comentou, né? Diego comentou que até no TCC, quando ele fez lá a administração, ele falou sobre esse assunto. Porque ele é relevante, Mas vamos para o mercado, Diego. Muitas pessoas estão sofrendo desde março até agora, e ainda vão, né? A gente sabe que esse negócio vai se estender um pouco mais ainda. Sim. Sofreram demais com o mercado, com a questão de busca de clientes, de negócios fechados e tudo mais. Na construção civil, como é que foi? Foi ruim? Mais ou menos? Continuou igual ou melhorou? Para contextualizar um pouco, a primeira semana é óbvio, né? Todo mundo ficou em choque, assim. A gente não sabia. Eu tinha medo de respirar, sei lá, parecia que tinha um veneno no ar, né? E depois a coisa ela foi se acalmando. E uma coisa que eu percebo é que o governo, quando ele precisa fazer a coisa girar, fomentar, tem duas indústrias que ele sempre foca muito. Indústria automotiva e a indústria da construção civil, porque gera muita mão de obra, você coloca dinheiro numa área dessa, você faz o dinheiro circular muito São bens mais fácil. de valor agregado, assim, maior, né? Então, o governo, nesse momento, ele começou a apontar para isso, sabe? E também a redução de juros e tal. Taxas de financiamento que caíram muito. Nunca aconteceu isso, assim, tipo, eu sou novo, mas a gente pesquisa a série histórica, assim, nunca chegou A minha casa está financiada a 10%. Pois Hoje eles estão trabalhando com 7%. 3,8% você consegue. Nossa, rapaz 3,8%, mais... enfim, eu acho que é mais ou menos isso aí, também não vou precisar para empresas, número. né, assim. Para então, pessoas deve estar 7%, alguma coisa, pelo que eu vi. Mas é muita diferença no montante geral. Sim, a Caixa ela criou uma linha nova. Antes era uma taxa dela mais TR. A TR era um índice fixo. Hoje a Caixa está lastreando o empréstimo imobiliário ao IPCA, que é um índice que varia conforme a inflação. Sim. A inflação está baixíssima hoje. Está baixíssima. Então está 2,5% mais, sei lá, a taxa da inflação. Então a gente está abaixo dos 5%. Puxa. Até para pessoa física. Tem um risco aí, porque pode subir, claro. mas também o salário sobe quando... O pessoal se animou, então.
Muito. E também tem aquela história da pessoa estar dentro da casa, porque para mim, né, a gente constrói obra pronta, né? Então o cara pega do zero, a gente faz. Mas eu percebi também que a mão de obra, como um todo, pedreiro, pintor, começou a ter muito trabalho. Porque a pessoa começou a ficar em casa, aí antes uma parede que ela olhava lá todo dia, passando, correndo para ir trabalhar, não incomodava. Ele ficou sentado na sala dele lá um monte de tempo, aquela parede começou a incomodar ele. Então, teve um fomento no mercado por parte do governo, iniciativa. Mas teve também, e teve as também pessoas as pessoas quererem melhorar. Porque a pessoa ela não consegue ficar num lugar que ela não está bem, né? Então, como a pessoa fica mais tempo dentro da casa dela, eu acredito que ela começou a buscar mais isso. O pessoal meio fica brincando, né? Fala que o problema é ficar com a mulher dentro de casa. Que ela começa a olhar para uma coisa, olhar para outra, quer mudar, quer reformar, quer pintar, quer quebrar uma parede, enfim. Aconteceu isso. E aconteceu muito. E no caso de casas novas, será que essa questão do conforto, né, Diego? Assim, você se sentia ali, puxa, no momento em que a gente se viu obrigado a ficar mais em casa, né? E muitas pessoas até em isolamento durante todo esse tempo aí, né? Em algumas áreas de atuação, ou dependendo da questão da pessoa precisar por ser grupo de risco, enfim. Ter que ficar em casa mesmo, todo esse tempo. Ela começa a falar, puxa, eu precisava de uma casa mais confortável, precisava de espaços diferentes na minha casa. Certeza, E aí dá vontade de ir para um empreendimento novo, né? E também de você ter tempo para colocar os seus planos em prática, né? Às vezes a pessoa ela sempre quis, porque eu imagino que o dinheiro ele não sumiu do mercado, né? O dinheiro ele continua aí circulando, mas travado na mão, né, de todo mundo, porque todo mundo com medo de soltar, falando não sei o que vai acontecer. Fazer projeções futuras, né? Isso que dá uma... Quando acho que as pessoas começaram a ver que a coisa ia fluir, não ia ser tão claro que tem setores assim que foram devastados, né? Não tenho dúvida disso. Mas também as pessoas viram que vai chegar uma hora logo aqui que vai acabar. Eu acho que elas começaram a soltar mais isso e tiveram tempo para pensar, falar, poxa, tudo aqui, esses planos que eu tava de construir, agora é a hora, porque a pessoa parou. No dia a dia, você fica travado nas suas rotinas, né, nas suas obrigações. Sim. Às vezes você acaba deixando seus sonhos, não dá tempo de enxergar isso, né? Planos para trás. Tivemos um cliente que foi exatamente isso. Estava sonhando, construir a casa, projeto pronto, tudo belezinha. A hora que chegou a pandemia, segurou. Com medo. Chegou no meio da pandemia, viu que a coisa estava indo para um bom caminho, retomou o contato e vai começar a construir a casa. Vai começar. Então, surgiram novos clientes nesse momento. A gente tem procurado colocar para vocês, né, que estão aí acompanhando as lives da Católica, que existem oportunidades no mercado, que existem negócios sendo feitos, que existem... A gente precisa tentar enxergar, né? Exato. Essas oportunidades, tentar enxergar esse mercado para encontrar ali oportunidades neles. E, assim, muitos comentários aqui que a gente tem visto no YouTube, o pessoal falando que trabalha na construção civil, que realmente o setor está ótimo. E que já não sei... É isso. Então, o Diego, ele não é formado em engenharia. Mas ele está no mercado da construção civil. Sim. E isso não impede dele atuar como administrador, como diretor comercial, enfim. Mas nesse ramo de atuação, né? Eu acho que essas coisas são interessantes da gente pensar. A gente tem muita sorte mesmo. A construção civil, você está vendo pelos comentários, ela está muito aquecida, está muito legal. É até ruim um pouco falar isso, né? Com muita pessoa sofrendo, né? Com empresas... Eu imagino, sabe? Mas está muito bom, assim, de verdade. A gente está super feliz. Não está ótimo, mas a gente está feliz pela perspectiva. Para onde as coisas parecem que estão caminhando, sabe? Porque eu acho que todo o caos que acontece, todo o colapso que vem, ele serve para ajustar as coisas. É igual o cara que monta a carga, né? Fala, não, deixa dar uma balançada na carga que ela se ajeita. Vai se ajeitar. Então eu acho que é um pouco isso, assim. A gente teve esses problemas, a gente está tendo ainda. Mas para quem quer, quem tem vontade de fazer a coisa acontecer, esses problemas vão servir como um trampolim. Porque vai fazer você pensar fora da caixa, vai fazer você começar a enxergar coisas que antes você não enxergava, por conta do problema, né?
e vai te motivar a fazer coisas novas. Se tivesse tudo normal, você ia continuar naquela zona de conforto, continuar acomodado, né? Sim. E não ia ter que refletir sobre essas novas questões, sobre outras formas de realizar as coisas que você realiza. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto interessante e que a gente colocou o Steel Frame aqui como pauta, né? Essa vivência do Diego, porque é uma coisa diferente. Né? Você falou, é 2% de share de mercado. 2%. Então, enquanto tem 100 casas construindo, 98 são na alvenaria. Então, esses 2%, com certeza vocês têm projeções. Eu não sei se você tem estudos aí falando disso, mas você tem o feeling, né, de mercado. De quanto daqui, por exemplo, a 5 anos, quantos por cento desse share vai ter de steel frame? Então, 2025 falam de 15%. Aí, 2025, 5 anos. E é em PG o crescimento daí, né? Porque, imagina, 2, 5 anos para frente, Nossa. 15. Isso são índices da CBCA, que é um órgão que analisa o consumo de aço no país, né? Disso eu não sabia. Então, assim, 2% para 15%. É muita coisa. Que mercado que te dá uma projeção dessa, de crescimento exponencial dessa forma, em 5 anos? Sim. E, assim, por mais incrível... Mais de 7 vezes? Só que também é muito difícil, porque as pessoas, toda inovação que tem no mercado, ela é muito mal vista no começo. Sim. Vamos pegar o exemplo da lâmpada elétrica. Quando inventaram a lâmpada, foi o Thomas Edison, né? Que inventou a lâmpada. O dono do mercado de iluminação, vamos dizer, no mundo de casa, era o Rockefeller, era o cara mais rico do mundo. Então, assim, ele acabou com tudo, não queria deixar entrar a lâmpada, não queria deixar entrar a energia elétrica. Deram choque em elefante em praça pública para não deixar. A gente passa por isso também, sabe? Abalam setores que já estão ali consolidados. Né? Eles não querem. Às vezes não é por mal, mas a pessoa, toda hora que você sai da zona de conforto, a gente entra em choque e a primeira coisa é a negação. Então, é promissor demais o mercado. Não é nada fácil também por conta disso. Mas tudo que não é fácil, eu acho que é muito melhor, né? O prazer da vitória, né? Que depois vem, você vai se sentir mais realizado. Exato. A gente está falando aqui, nós citamos no meio da conversa nossa, desse bate-papo com o Diego, né? A educação, as mudanças necessárias que ela está passando nesse momento. Sim. Né? E realmente... O que ficará disso tudo, né? Quais as lições que terão continuidade na nossa história educacional? Na engenharia, mesma coisa. O que continuará nessa história? O que ampliará a sua atuação? E no ramo da gastronomia, no ramo da educação, como já citamos, no ramo alimentício, no ramo, enfim, de todas as áreas em que nós temos cursos, inclusive, que os nossos alunos estão aqui falando. O Pedro era mais ligado à gastronomia, porque é do açaí, né? Uhum. O Diego, da construção civil. A Leopoldina, que veio, falou da Associação Brasileira de RH. Ela falou em todos esses profissionais que vão se inserir no mercado. E como alguém que esteja aí achando interessante o steel frame, vai utilizar aquela conversa que a gente teve para poder se adaptar a um mercado diferente, para poder aprender, né, situações diferentes que ele não vivenciava. Então, tem que se dispor a isso, né, Diego? Senão não dá. Se chegar lá com uma visão fechada em relação à construção civil, não, tem que ser daquele jeito, você não vai conseguir trabalhar. Eu imagino que os alunos eles estão passando por isso já, porque eles estavam acostumados de estar sentado numa sala. Os alunos do presencial, né? Presencial. Porque o pessoal do EAD já estava acostumadinho, já estão aí tirando de letra, né? Daí sim, esses se adaptaram muito antes, né? E os novos, eles já devem estar passando por esse sofrimento também, porque é um autogerenciamento muito grande que ele tem que ter. Olha que bacana, você citou aqui uma palavra que a gente fala muito para os alunos quando a gente começou, mesmo no presencial, a gente já tinha muito de EAD ali dentro junto, né? E a gente falava que tem alguns aspectos que o presencial não dava. Um deles era a gestão de tempo, você falou isso aí. Porque no EAD você tem que gerir seu tempo para poder estudar. Exato. Você tem que ter autonomia, porque não tem ninguém ali falando faz isso aqui, não tem ninguém no seu cangote. Então são situações que cada área vai poder oferecer de melhor para nós. Que ele me falou uma frase que faz todo sentido. Ele disse que a maturidade ela é quando você faz as coisas sem ninguém precisar te cobrar. Aí.
É verdade. Então, acho que tem muito a ver assim, com essa transição que eles estão passando também. Não deve ser fácil, não, né? Acostumado desde sempre. Ô Diego, como é que funciona? Assim, é uma dúvida minha que surgiu assim, não estava preparado, mas você está aqui, a gente vai te usar, né? Para o aprendizado aí de todo mundo. Essa questão do projeto. Quais as diferenças do projeto pensando em construir com steel frame? Muda desde lá da arquitetura? Desde o arquiteto, a mudança tem que estar ali na cabeça dele ou o arquiteto vai fazer do mesmo jeito e depois vocês adaptam? Na prática, é idêntico. Nada, não muda absolutamente nada. O que tem são melhorias, são formas novas de pensar projeto. Então, hoje tem uma tendência no mercado, eu vou usar esse termo, mas não se preocupa, mas chama BIM. O BIM ele é um sistema de integração onde todos os projetos eles conversam. O steel frame, ele, de certa forma, ele já ajuda muito mais a você implantar isso. Isso vai ser uma demanda do governo, vai ser lei, vai ter que projetar em BIM a partir de uma data agora que me fugiu. Então, o que muda... Todas as áreas. Então, tem projeto hidráulico, elétrico, tudo em BIM. Estrutural, Exato. Arquitetônico, tudo? Tudo. Não vai poder mais. Então, a pessoa hoje que está acostumada a trabalhar com AutoCAD, né, que é um software específico da área, ela não tem escolha, ela tem que mudar porque vai virar lei isso, né, para fazer obra pública e tudo mais. Então, o que muda? Na prática, nada. Porque você projeta igualzinho. Tá. Só que você tem coisas que você pode melhorar. Então, o arquiteto ele começa a pensar mais racional. Vamos supor, o arquiteto ele vai soltar uma paginação de piso. A paginação de piso é a gente falar assim, ó, o piso ele começa aqui e ele vai sair ali morrendo exatamente naquele canto. O arquiteto na alvenaria ele vai pensar nisso a hora que o pedreiro de acabamento está lá na obra. Com o steel a gente consegue pensar isso tudo antes. Móvel planejado, você consegue fazer o projeto antes de esperar o cara terminar os requadros de porta. Não vai esperar a casa ficar pronta para chamar o cara do móveis. É tudo computador. Então, é uma máquina, você coloca o software, a sua casa dentro da máquina, aperta o botão, a parede ela pode ter 10 metros, 1,77, sabe? Não tem modulação específica, ela não precisa ser de um tamanho. Ela é 100% customizável. A diferença é essa, o arquiteto ele consegue soltar tudo antes e o que ele prevê necessariamente acontece na obra. Não dá para aparecer um pilar no meio de uma sala igual acontece às vezes com obra convencional, né? Olha só, então, olha interessante, o arquiteto ele pode continuar fazendo o projeto dele convencionalmente. 90%, viu? Só que chega ele assim pode, se ele entender e se ele se adaptar a essa tecnologia que o steel frame oferece, ele vai poder fazer projetos melhores. Ele vai melhorar o projeto dele, não que vai impedir dele continuar fazendo, mas melhora. O principal para o arquiteto falando é que ele vai fazer o que ele se formou para fazer, que é projetar. Porque hoje é uma tendência também de mercado na alvenaria as pessoas exigirem que o arquiteto fique acompanhando a obra. E por que eles pedem, eles exigem isso? Porque acontece do arquiteto projetar alguma coisa, e aí tem um mestre de obra, o mestre fala, não aguenta, esse vão aqui não vai aguentar não, ele vai lá e mete um pilar no negócio da cabeça dele. Ele pensou num balanço, cara, não deixa, assim. Então, o arquiteto ele precisa ficar indo na obra para garantir que tudo aquilo que ele projetou e acertou vai ser executado. Com o steel, isso daí não precisa, porque é computador. Se ele projetou daquilo, a gente pega aquele projeto, coloca no nosso software, coloca na nossa máquina, a casa dele sai lá na frente exatamente do jeito que ele projetou. Esse software, ele vai calcular, posso falar viga? Pode, viga, pilar, enfim, de aço leve, nesse caso aí, e ele vai calcular a gramatura, como é que fala? Para cada especificidade, não é muito da minha praia, mas um pouquinho eu posso falar. Claro. Para cada especificidade de projeto, é textura de aço. Essa que é a grande vantagem. Você até estava me falando aqui, a gente conversando antes da live começar, os arranha-céus são obrigatoriamente feitos assim? Começa a ser muito alto, a estrutura de concreto ela precisa ser muito robusta daí. E o concreto, ele é proporcionalmente grande ao tamanho, né, que ele precisa vencer. Então, você precisa fazer um pilarzão, uma obra muito grande, eles começam a aumentar a pilar. E área, nesses lugares, é muito caro. Né? Então, quanto menos você perder com área inútil,
melhor. Então aí você utiliza o mesmo espaço, vamos dizer assim, no chão, né? Aumentando a espessura do aço. Exato. Puxa vida, olha só, gente. Então isso é tecnologia, isso é inovação, isso é procurar soluções melhores para uma mesma forma de construir, né? Então, acho que tem tudo a ver com construções inteligentes. A gente começa a entender o porquê que vocês colocam lá na marca construções inteligentes, né? É isso mesmo? Para você ter uma ideia, o cliente acompanha a obra dele por aplicativo. Nós temos um aplicativo. Puxa. O cliente, agora, ele entrou 7h30 da noite, ele vai entrar lá para ver tudo o que aconteceu na obra dele durante o dia. Quais serviços que avançaram, percentual, com fotos e tal. É coisa que dá para fazer no nosso sistema porque é tudo muito controlado, né? Então ele vai acompanhando o avanço da obra dele dia a dia. Tinha aquela coisa, né, de pessoa que tinha que construir, tinha que todo dia passar na obra de manhã ou de noite para conversar e ver o que estava acontecendo. Sim. Agora até no aplicativo. Olha, é muita novidade, hein, gente? É assim, para quem não está inserido nesse meio e quem é da área de engenharia, fica o convite aí. Conheçam mais sobre o steel frame. Pesquisem sobre o steel frame. E, se for possível, comecem a trabalhar com ele. Pois isso é o que a gente precisa muito, sabe? De gente nova, gente que quer fazer diferença, sabe? A gente procura gente assim o tempo todo, porque esse é o espírito da empresa, sabe? A gente tem que ter gente ali que a cabeça é nova, é aberta, é uma página em branco ainda, está disponível para inovar. E isso é uma tendência, assim, não é uma coisa que a gente está criando, estamos batendo cabeça. Bate cabeça no sentido de dificuldade, mas é a tendência de mercado. A gente tem a área de marketing lá que fala que a quantidade de pesquisa, porque eles vão pegando as palavras, né? Tem aumentado assim, dia a dia. No Google, por exemplo, pesquisa sobre steel frame. O pessoal coloca steel frame lá, aumentou assustadoramente. Aumenta muito. Assim, a demanda está, pelo menos agora, por conhecimento sobre isso, é muito grande. Então, esse pessoal que está saindo da faculdade aí, eu não tenho dúvida que o futuro deles vai ser isso. Que legal. Espero que seja com a gente lá. Puxa vida, olha aí, gente. É uma grande oportunidade, o Diego dando aí a possibilidade de todo mundo poder se inserir no mercado do steel frame, o pessoal da engenharia. E, claro, de outras áreas, né, Diego? Assim como você pode se ambientar com o steel frame e entrando no ramo de construção civil nas áreas administrativas, né? Dentro da empresa nós temos pessoal de PCP, né, que é engenharia de produção. Sim. Tem administrador, tem pessoa específica de marketing, né? Enfim, marketing, RH, tudo. É uma vendas, empresa, tem tudo, né? É uma empresa comum. A gente, na verdade, a parte de inteligência, a gente TI, tenta... porque se for até de aplicativo, toda essa... Sim, tudo está ali. Contabilidade também, hoje, o pessoal é dentro da empresa. Então, assim, precisa... multidisciplinar o negócio, né? E para lidar com coisa nova, você tem que trazer gente que não é muito da área do jeito antigo, porque acaba te limitando um pouco, né? Então, por isso que tem bastante gente de outras áreas lá na empresa também. Muito legal. Gente, nós estamos chegando aí no nosso horário, né? Eu gostaria de agradecer todos os comentários aqui. O pessoal vai falando boa noite, falando que adoraram, que é muito interessante o tema. Quer ver? Vou citar alguns aqui só para vocês ficarem felizes. A Eugênia falou que a tecnologia na educação sem dúvida é muito importante, que a gente fez esse paralelo, né? O Igor falou a ideia é estar disposto a mudanças. O profissional de qualquer área tem que estar aberto ao novo, né? Que mais? O Danilo, a gente falou do pessoal lá da área, falou, trabalho na construção civil há 16 anos, o mercado está ótimo. Cíntia, parabéns, temos que buscar estratégia para nos manter no mercado. É isso que nós estamos falando, né? Adaptação, flexibilidade. O pessoal vai falando dos cursos dele. Opa, tem uma aqui que perguntou meu nome. Como chama apresentador? Primeiro que eu não sou apresentador. Não eu sou aqui o professor Francisco Ramires, o pessoal me chama de Chico, até prefiro. Sou aqui da Católica, a gente trabalha aqui tanto nos cursos presenciais, né, como gerente aqui do ensino presencial da Católica, e também no EAD. Estou trabalhando aí com o pessoal de polos, todo dia falo com eles aí e tudo mais. Ou seja, aqui na Católica nós somos muito adaptáveis. Sim. Nós trabalhamos com tudo. É EAD presencial, é polo, é 100% online, é tudo. Isso que é
o profissional de hoje a gente está colocando aqui dentro, trabalhando, para poder passar para o nosso aluno uma verdade também, né, Diego? Senão a gente fala que tem que ser de um jeito e aqui a gente é todo rígido, quadradinho, fechado, e não dá certo. O mundo é isso mesmo, é adaptação. Aí, ó, entrevista nota 10, a Cláudia. A Mara gostou que você citou a contabilidade. A Bruna, parabéns pela live, informativa demais. É isso, gente. Não dá para falar de todos, mas eu agradeço demais a presença dos nossos alunos da Católica, o pessoal de fora aí da comunidade que tem assistido e que vão poder assistir depois, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai compartilhar muito e vai recorrer a essa live para entender sobre steel frame. Eu queria que o Diego se despedisse aí, Diego, e falar um pouquinho aí as suas projeções de futuro e dar um tchauzinho para todo mundo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Toda vez que a gente pode falar sobre isso e sobre steel frame, no caso, e contar um pouco da nossa história, porque a gente acredita muito nesse sistema, a gente sabe que vai dar muito certo e para a gente é sempre motivo de orgulho poder falar. A construtora, a gente está assim, extremamente animado, feliz, cada vez mais o nosso processo melhorando, cada vez mais a gente errando coisas novas e também fazendo muita coisa certa. A gente tem certeza que daqui a pouco esse tipo de palestra sobre steel frame já vai ser desnecessária, porque é o caminho da construção civil. Que legal. Então, ó, muito obrigado a todos. Vou encerrar com uma frase aqui da Gracilene Figueiredo. Para mim também foi, viu, Gracilene? Muito gratificante. Obrigado por estarem com a Católica e até a próxima live aí na quinta-feira. Espero vocês de novo. Muito obrigado. Muito obrigado.